Que negra sina ver-me assim, que sorte e vil degradante. Ai, que saudade sinto em mim, do meu viver de estudante. Tens irmãos? Somos 6 irmãos. Nesse fugaz tempo de amor, que de um rapaz é o melhor, era um audaz conquistador das raparigas. E sabes onde é que estão os teus irmãos? Os rapazes não sei, o meu irmão a seguir a mim foi adotado quando eu fui para a instituição passado 6 meses. Os meus outros 2 irmãos foi há coisa de 6 anos, fomos a tribunal lutar pela custódia deles e nunca mais soube deles. Portanto, quem há de saber é a minha ex-madrasta. De cá para o ar, cabeça eu, só para amar vivia eu, sem me ralar e tudo mais eram cantigas. Quando te referes a padrinhos, são pessoas que tu gostavas que fossem da tua família, mas que Não são, não são, mas que de alguma maneira Passaram a ser parte. tu consideras. Sim, considero família. Tudo bem, então tens uma família já muito grande. Para quem sempre quis ter uma família, Sim, pelo que eu vejo, Tenho a família que, apesar de ser biológica, que nunca está presente, e tenho a família que eu considero a família mais, como é que é dizer, próxima, que são amigos com quem eu posso contar. Nenhuma delas me prendeu, deixá-las eu era canja, até ao dia em que apareceu essa traidora da franja. não tens curiosidade em saber onde é que estão os teus irmãos. Gostaria de voltar a encontrá-los, principalmente o Joaquim. Gostavas de saber onde é que está o Joaquim? Eu gostaria, porque eu em 2013 os reencontrei-o, mas como eu estava numa instituição e como eu voltei a ter em contacto com a minha família biológica, perdi o contacto com ele. Ah é? Sim, os pais adotivos não deixaram. Que idade é que o Joaquim teria agora? Se não me engano, 15. Sempre a tenir sem um tostão, batina a abrir por um rasgão, botas a rir num bengalão e ar descarado. Bolas, então aí fala-me um bocadinho do trajeto da tua vida. É assim, nasci aqui nas Caldas e fui morar por uma aldeola ali nos Casais do Avenal, que é ao pé do Salgueiro. E tínhamos lá um casal, como chamamos aqui, na zona. E vivia com os meus bisavós até aos 7 anos, só que o meu bisavô, como faleceu, houve uma guerra de família para ver quem ficava com o terreno. O meu avô é que deixou aquilo a mim e ao meu pai, e como a casa não tinha condições, houve guerra entre a Segurança Social e a minha família para ver com quem é que eu ficava. Então, aos 7 anos fui para a casa de uma tia, depois aos 8 fui para a casa do meu avô, e aos 9 anos, no Dia Mundial da Criança, levaram-me para uma instituição em Albufeira. Está a tocar? Não há problema. Levaram-me para uma instituição em Albufeira, no Dia da Criança, e lá fui um bocadinho posto de parte pelos jovens. No segundo dia de lá estar, assim que eu me apercebi que não ia voltar a ver a família e que fugi, depois foram os miúdos todos da minha idade buscar-me e ainda houve tareia deles por ter fugido. Ah é? Sim, Então, mas nestes sítios, como é que chama essa instituição? é uma instituição tutelada pelo Estado, que é uma Santa Casa. Faz parte da Santa Casa da Misericórdia? Sim, sim. Ah é? E qual é? É de índole religiosa? Era muito religiosa, éramos obrigados a ir à missa todos os sábados e se a gente não fosse à missa não jantava. Ah é? Nos primeiros anos foi assim, porque... Ou seja, nós estamos a falar de há muito tempo na história, não é? Tu que idade tens? 23. 23 agora, não é? Ou seja, isto foi há 10 anos? Mais. Eu já fui Mais há 10 anos? 13, 14. Bolas. E as coisas ainda são assim nos dias de hoje? Atualmente, era assim, aquilo era uma senhora que tinha vindo de lá da guerra colonial e ela quando veio foi posta ali naquele cargo de provedora da instituição. Mas esta senhora, qual era o papel dela? Era a provedora. Que era uma irmã da Santa Casa da Misericórdia? Era a diretora-geral. Era mesmo a superiora. E ela tinha uma maneira de nos educar um bocadinho rígida. Então ela tinha lá uma auxiliar, que era a que estava connosco 24 horas por dia, que era muito rígida a educar-nos. O meu primeiro telemóvel, por exemplo, foi uma professora de um curso que eu tirei lá, com 14 anos, que me ofereceu quando fui lá passar o Natal. Fui o primeiro da instituição a ser autorizado a ter telefone. Ah, é? E quantas crianças estavam lá nessa instituição? Em cada quarto eram 6, eram 12 quartos. E vocês comutavam, ou seja, habitavam lá com padres e... Não, era uma senhora só. A vadiar com outros mais e a dançar para os arraiais, para namorar, beber, folgar, cantar o fado.
Abusos físicos através da violência, não é? Sim, eu quando fui para a instituição comecei a ficar deprimido. Então comecei-me a revoltar por ser maltratado por alguns dos meus colegas. E assim que me revoltei, por acaso foi na escola que acabei por explodir, levaram-me para o hospital lá do Algarve e começaram-me a medicar. Foi outra das consequências de ter lá estado. Começaram-me a medicar tomavam uns 12 a 15 comprimidos por dia. E assim que eu me revoltava por estar a ser agredido, eu é que era o culpado. E depois vinha a ambulância, vinha bombeiros, vinha a polícia e depois lá ia outra vez internado para o hospital. E tu, em algum momento, achavas que tinhas que ser medicado, que havia necessidade de te medicarem? Nunca senti necessidade de medicar, porque eu era um rapaz muito inteligente, eu tinha excelentes, as notas eram bastante satisfatórias e assim que me começaram a medicar comecei a perder isso tudo. Mas tu achas que, falando contigo normalmente, com uma outra aproximação, com um bocado mais de condescendência, sei lá, se calhar um bocado um plano mais humano em vez da medicação, tu achas que teria resultado? Eles, quando me começaram a medicar, deram-me duas modos de tratamento. Foi a medicação, que era aqueles comprimidos todos, e um injetável que eu tinha tomado duas vezes por mês, e era uma família de acolhimento. Só que depois acabei por deixar de ir à família de acolhimento porque o filho deles acabou por falecer e lá voltou outra vez tudo a piorar, então fui educado assim. Depois acabei por começar a gostar também da religião e a refugiar-me muito na religião para esconder o meu sofrimento. Ajudou? Ajudou um bocadinho. Recordo agora com saudade os calhamaços que eu lia, os professores da faculdade e a mesa da anatomia. Invoco em mim recordações que não têm fim dessas lições frente ao jardim do velho campo de Santana. Aulas que eu dava se eu estudasse, onde ainda estava nessa classe, a que eu faltava 7 dias por semana. Porque o que eu sentia era falta de uma família, eu lá não me sentia em família. Então e mais violência, mais casos de violência que tu tenhas sofrido na tua vida? O teu pai? Enquanto eu morava com os meus pais, o meu pai tinha muito o vício de jogar. E quando perdia o dinheiro, agredia muito a mim e à minha mãe. E uma vez, por causa de uns sapatos terem ficado mal desarrumados, ele morreu uma barriga, até eu me vomitar. Que idade é que tinhas? A idade não me recordo. Mais ou menos? Não me recordo a idade. Devia ter uns 5 anos, ou uns 5 anos. O teu pai bateu-te de mão fechada? Sim. Socos mesmo? Sim, ele era muito violento. Uma vez a minha mãe estava grávida do meu irmão que foi adotado, passado 6 meses de estar na instituição. Ela estava grávida e o meu pai agarrou-lhe pelos cabelos por causa de uma caixa de uma rebarbadora que tinha desaparecido, que ele tinha mandado queimar. Agrediu a minha mãe grávida aos pontapés no chão contra a arca congeladora. Qual é a mensagem que tu terias para o teu pai agora? Que és uma pessoa de fé e já passaste por estas coisas todas? Apesar de todo o mal que ele me fez e que fez aos filhos e de andar aí perdido, ele não diz nada já há tempos, não é capaz de me dizer nada. Ele até o meu abraço me recusou há uns tempos. Espero que ele se sinta feliz com a vida que tomou e que cada ação gera reação. Portanto, ele há de precisar do filho, mas o filho há de cá estar. Apesar de me ter magoado, ainda sou capaz de, se for preciso, auxiliá-lo. O fado é toda a minha fé, embala, encanta e inebria, pois chega a ser bonito até na radiotelefonia. Então, Carlos, e tu nasceste aonde? Nasci aqui nas Caldas da Rainha. Ah, é? Sim. E em que data é que tu nasceste, Carlos? Em 97. 97. É lá. Um bom ano. És filho de quem? Sou filho de uma senhora do Sobral e de um senhor ali do Salgueiro. Fim a dizer os nomes. Queres não dizer os nomes? E a tua mãe agora tem algum filho na custódia dela? Tem uma menina. Que idade é que tem a menina? 4. E a tua mãe, que mensagem é que o que é que tu dirias à tua mãe agora? O que é que tu lhe dirias antes dela ter o resto dos teus irmãos todos? Uma vez que tu és o mais velho, sabendo o que sabes hoje, o que é que tu lhe dizias? Se eu pudesse voltar atrás,
se calhar tinha dito para ela se divorciar do meu pai. E porque na altura o meu avô pediu para eu e ela irmos morar com ele, e ela não quis. Portanto, ela não aproveitou essa hipótese quando o Joaquim nasceu, ter ido morar para a casa do meu avô, que era o pai dela. Então e agora o que é feito da tua vida? O que é que tu... É assim, eu aos 18 anos estava no 10º ano escolar, desisti da escola com a ilusão que vinha para a família e que a família era perfeita. Assim que cheguei cá, pensava que estava cá os meus outros 2 irmãos que já não estavam, já estavam na instituição na altura. Tive uns meses na casa do meu pai e da minha madrasta, depois eles separaram-se. Fui posto na rua e o pai da minha madrasta foi comigo para uma casa. Estive lá nessa casa um ano, que era eu que pagava as contas, era eu que sustentava também o homem, porque ele só trabalhou depois na época da fruta. E depois andei numa casa de um senhor ali, no Alto Nobre, que trabalhava no Brochedo, e queria que eu seguisse também aquele vídeo e eu disse que não. E depois fui para outra casica, estive lá também um ano, depois fui regressar ao Algarve passado uns tempos para ver se voltava para lá para procurar ajuda. Só depois encontrei uma senhora que me ajudou bastante e é onde estou agora, é numa casa que ela tem. Queres dizer, tens alguma mensagem para essa senhora? Tenho que lhe agradecer por tudo, por ela estar presente e ser a madrinha que tem sido, quase como uma mãe. Ou seja, esta senhora tocou-te. Tocou. Agarrou em mim numa fase em que eu estava a ficar perdido. Ou seja, ainda há fé na humanidade, né? Ainda existem pessoas boas no mundo, não é, Carlos? Existe porque nunca conheci uma mulher como ela. E é como um padrinho que eu tenho no Algarve, também nunca me esquecerei desse senhor. Um senhor de 80 e tal anos, que apesar da idade que tem, ainda faz exercício físico e está pronto a ajudar sempre que for preciso. Quando é tocado com calor bem afinado e a rigor, é belo fado, ninguém há que lhe resista. É a canção mais popular, tem emoção, faz-nos vibrar. E eis a razão de ser doutor e ser fadista. O que é que tu te dedicas? O que é que tu fazes? É assim, eu tive uma formação em serralharia, que não pratico, não gosto de serralharia, tive mesmo a fazer a formação porque fui obrigado. Depois andei Quando tu dizes obrigado, o que é que isso quer dizer? Fui obrigado? Fui obrigado. Muitas vezes utilizas essa expressão. Porque fui obrigado. Fui obrigado na instituição por causa de me ter revoltado lá na instituição com a maneira como era tratado. E então a escola, como gostava, os professores gostavam muito de mim, e por eu ter perdido um ano escolar, puseram-me numa profissão só mesmo para tirar o 9º ano. Há um curso deste de formação profissional? Depois, com equivalência? Sim, com equivalência ao 9º ano. Depois eles mandaram-me para estágio, ali no Grupo Fábrica. Grupo Fábrica? Sim. O que é o Grupo Fábrica? É uma empresa aqui das Caldas, gera condomínios e mais prefiro a dizer. Ah é? Assim tão mal foi essa experiência com o Grupo Fábrica em Caldas da Rainha? Gostei das pessoas que conheci, como por exemplo a ti, há de ficar sempre aqui. Obrigado, cara. E há lá pessoas que não... gostei também de conhecer o Samuel, mas agora o resto não há muitos que não... O Ricardo Dias também te tratava bem. O Dias também gostei dele, estava-me a esquecer dele, mas também está aqui que também gosto dele. Mas, por exemplo, eu depois de ter acabado o estágio, depois de eles terem encerrado o departamento de jardinagem... Nos terem despedido a todos. Tinham 3 jardineiros, foram os 3 para o galhete. E eu pedi para irem-me arranjar o computador, primeiro era de graça. Depois cheguei lá, pediram-me dinheiro. Depois do computador arranjado, chegou o computador, quando eu cheguei a casa para ver como é que estava pior do que o que tinha ido. Tive que andar a ver se conseguia voltar a formatar tudo. Essa empresa contratava pessoas, mas tinham-os lá sem contrato durante sei lá quantos meses. Então, Infelizmente já tive um contrato ao fim de 6 meses. E depois passado um mês tiveste que ir embora. Depois mesmo despediram-nos a todos. E eles queriam que eu ficasse até janeiro também, mas não queriam que eu gozasse as horas que eu tinha lá feito. Isso é outra. Queriam que eu ficasse até ao final do mês sem aproveitar as minhas horas. Ou seja, aquilo, em vez de pagarem dinheiro, eles pagavam-te em tempo, em horas. Era. Está bem, está. Depois fui ali para uma empresa de agricultura, tive só lá um mês.
porque eu não concordava com certas coisas que eram lá feitas, o tipo de agricultura que era. Concordar é uma coisa, não gostar é outra, Carlos. Sim, também não gostava um bocadinho, também não gostava um bocadinho. Essa empresa obviamente funciona. Funciona, é uma boa empresa, mas eu não concordava com certos aspectos e não gostava da maneira como eles geriam aquilo. Pediam-me para cavar de uma maneira que eu não era capaz de cavar, por exemplo. Como tenho assim os meus ossos um bocadinho frágeis devido à medicação, gostava-me de estar a cavar como eles queriam que eu cavasse. Então, Carlos, e agora o futuro? O que é que vai ser o futuro? Inscrevi-me para tirar o ensino secundário agora à noite. Eles, segundo o ensino profissional, vou ali do Centro de Educação Especial, vou entrar em contrato de trabalho. Ainda não sei ordenados, não sei nada disso, que eles ainda não me disseram nada, mas hei de começar a trabalhar a partir de outubro, já com ordenado de profissional. Tenho também em mente, ainda no final deste ano, editar um livro. Um livro? Um livro de quê, Carlos? Tenho um livro com os meus poemas. Tu gostas de escrever, é? Escrevo muito poemas e cantar. Gostas de cantar, mas sabes assim algum verso teu assim rápido, assim? Eu posso dizer um poema que eu sei de cor, é uma coisa muito pequenininha. Mas teu? Meu mesmo. Que eu escrevi quando tinha 12 anos. Com 12 anos eu já estava a começar a gostar de escrever. Então é assim: deixarei o amor, começarei a fazer louvor. Esquecer te vai ser difícil, viver em ti vai ser especial. Esquecer quem quer que seja, neste amor sempre no louvor a voar e a cantar. Bem. Eu gostei muito, Carlitos. Então e o futuro é isto, né? Família, planos de família, como é que é? Gostaria de um dia ser pai. Pode ser que esteja alguma moça interessada aí na internet. Eu gostaria porque a ambição é uma ambição minha, porque aliás tenho medo de acabar sozinho, como toda a gente. E espero um dia conseguir encontrar a dita rapariga que será a minha companhia. E ter os meus filhos, ver os netinhos a crescer, para poder deixar, como é que é dizer, a minha marca. O teu legado, não é? O teu ADN aqui na Terra. Tens alguma mensagem para as pessoas que estão a ver este vídeo? Alguma mensagem positiva? Bem, eu vou dizer só uma simples coisa. Nunca desistam dos vossos sonhos. Nunca. Por mais pedras e vidros que estejam no chão, contornem isso e sigam em frente, porque às vezes nós vamos a pisar uma pedra e podemos cortar um pé, mas a seguir encontramos logo um caminho cheio de flores que nos vai dar prémios. Portanto, nunca desistir dos nossos objetivos, porque tudo pode começar mal, mas pode acabar bem. Pronto, muito bem. Este é o Carlos Gabriel, aqui do Cantinho de Gabriel. Ele tem um canal no YouTube que se chama o Cantinho de Gabriel. Eu acho que vocês deviam, se quiserem conhecer o Gabriel um bocadinho melhor, deviam de passar por lá, pelo canal dele, dar uma vista de olhos e deixar o vosso comentário. Eu tenho a certeza que o Gabriel, com isso, já é uma forma de ajudar o Gabriel a alcançar o seu objetivo, não é? Como é que te chamas? Carlos Gabriel Ventura. Que idade é que tens? 23. Onde é que moras? Na Rua Vicente Paramos. Em que cidade? Caldas da Rainha. Muito bem. Tens alguma mensagem para dizer aos teus fãs, aos teus ouvintes? Se tudo correr bem, um dia hei de realizar o meu sonho de escrever um livro e cantar para todo mundo. Esse fugaz tempo de amor que de um rapaz é o melhor, era um audaz conquistador das raparigas. De cá para o ar, cabeça eu, só para amar vivia eu, sem me ralar e tudo mais eram cantigas.